Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui para mais uma apresentação de um trabalho prático. Hoje o trabalho prático final da disciplina de robótica móvel, onde aqui eu vou utilizar algumas técnicas que foram implementadas buscando aí localizar esse nosso robozinho e quem sabe também avançar um pouquinho mais, quem sabe na parte de SLAM. Bom, qual que vai ser a questão aqui que a gente vai estudar? Pensa o seguinte, o seu robozinho ele está aí dentro de algum local fechado, que a gente chama de ambiente indoor, dentro de uma casa, dentro de um comércio, dentro de um prédio, e utilizar o sensor, por exemplo, o GPS, não seria tão viável para a gente, uma vez que, por exemplo, o sensor GPS ele pode ter falhas quando colocado dentro de ambientes fechados e a falha dele e o erro dele está próximo aí de metros de distância. Então a localização dentro de uma casa com metros de distância de erro, isso daí não vai ser tão relevante para a gente no caso do GPS. Então, para melhorar, para corrigir essa atuação, eu vou utilizar aqui o filtro de Kalman e utilizando não o que é mais comum dos robôs implementarem, que seria o encoder para verificar o tanto que a roda gira, mas eu vou utilizar o que é chamado de potência de sinal. Seria basicamente o seguinte, olha, você pega o seu celular e busca todas as possíveis redes de Wi-Fi, por exemplo, que estão disponíveis. Você vai conseguir perceber que cada uma das redes ela possui um valor, uma potência, uma qualidade do sinal aí que você vai ter dentro dessas possíveis redes que você vai estar observando. O nosso robô ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai buscar pelas redes que estão disponíveis naquele determinado ambiente, naquele determinado local que ele está situado e identificando essas possíveis redes, identificando a qualidade desse sinal, a potência desse sinal, ele vai tentar se localizar dentro desse nosso ambiente indoor, dentro desse nosso ambiente fechado. Bem, para isso, a gente vai utilizar aqui o filtro de Kalman estendido, que é uma técnica já amplamente utilizada na robótica e também em outras aplicações, onde o filtro de Kalman ele trabalha com duas características, duas etapas bem características, bem fáceis de serem observadas. A primeira etapa é a chamada etapa de previsão, onde esse nosso robô ele basicamente vai tentar prever onde ele está sem nenhuma informação referente aí a sensores nem nada disso. Ele vai literalmente prever, buscar aí a partir da lógica interna dele onde que ele estaria. Então, para essa previsão a gente tem essas duas equações aqui criadas, o x de k que vai falar o estado, a localização dentro desse nosso espaço, e o P de K, que vai ser a nossa matriz de covariâncias, que vai falar, olha, o quão certo ou o quão errado está essa sua estimação que você está definindo. Além disso, a segunda etapa aqui, essa de baixo, que depende dessas três equações, que é chamada etapa de correção ou etapa de atualização do filtro de Kalman estendido. Neste caso, essa correção ela depende desse valor de K, que é chamado de ganho de Kalman, e esse ganho de Kalman é responsável por modificar, por corrigir esses nossos estados. Essa correção, obviamente, ela depende desse valor de Z aqui, que é as leituras dos sensores. Então, os sensores vão falar, olha, pelo que eu estou lendo, eu possivelmente estou aqui nessa distância, neste ambiente, nessa localização. E aí, baseado nesse ganho, no quão verdadeiro deveria ser essas leituras, a gente vai fazer essas atualizações, tanto desse nosso estado, quanto dessa nossa matriz de covariância aqui desses nossos estados. O filtro de Kalman ele é um pouco diferente comparado aí ao filtro de Kalman normal, o padrão, basicamente porque ele utiliza modelos que são não lineares.
Então a gente vai precisar fazer linearizações à medida que esse nosso robozinho aí, ele vai se locomover. Essas matrizes são chamadas matrizes jacobianas, essas matrizes que vão sendo atualizadas baseados aí no local onde esse nosso robô se encontra, matrizes jacobianas F de K e H de K. Essa daqui é a cara geral desse nosso filtro de Kalman. Entendendo toda a base do que a gente vai implementar aqui, vamos então para os testes. Bom, pensando então numa validação desse nosso filtro de Kalman, mostro para vocês aqui a primeira simulação. Vai pensar o seguinte, olha, o nosso robô ele somente faz previsões, não existe nenhum tipo de correção das informações que a gente está prevendo, ou seja, a gente basicamente está ignorando todos os nossos sensores, não existe nenhuma informação externa entrando para esse nosso robô, e esse nosso robô ele vai estar estimando, prevendo, pensando estar em algumas localizações. E o resultado é esse daqui que a gente consegue perceber. Então, o que acontece? O nosso robô, ele na verdade estaria se locomovendo como é mostrado aqui por essas linhas pretas que estão interligadas. Esse movimento foi pré-definido aqui para esse nosso robô desenvolver aqui durante essa navegação. Só que o que o robô ele estaria pensando estar fazendo ou pensando estar localizado seria aqui essas linhas azuis. A gente consegue perceber que as distâncias, os erros que estão aqui são relativamente grandes quando não existe essa correção. Além disso, eu mostro para vocês também como é que funcionaria aquela nossa matriz P de K, que vai falar ali a matriz de covariância dessa nossa informação, desses nossos estados. Bom, ela vai falar, olha, qual que é a certeza que eu sei mesmo que eu estou em um determinado local. E essa certeza, já que a gente não tem nenhuma certeza, não tem nenhuma correção, essa certeza ela vai piorando cada vez mais, ou seja, ele vai falar o seguinte, olha, possivelmente eu posso estar em qualquer uma dessas regiões aqui, somente considerando essa estimação que o nosso modelo está fazendo. Ou seja, só a estimação não é o suficiente, a gente vai sim sempre precisar das correções. Apresentando então a correção que é aplicada aí no filtro de Kalman, o que eu fiz aqui? Olha, o nosso robozinho ele vai locomover-se ao longo desse espaço aí e a cada 5 interações de previsão ele vai fazer uma correção. O resultado é esse daqui. A gente consegue perceber então que as matrizes de covariâncias elas são bem menores comparadas às anteriores, apesar de algumas localizações aqui apresentar um erro relativamente grande, mas isso é sempre corrigido na etapa de correção do filtro de Kalman. Então, o que acontece? Esse nosso robô, ele a cada nova correção, ele vai corrigir, ele vai identificar onde ele realmente estaria. Neste caso aqui eu estou colocando para serem corrigidas somente as posições X e Y. O ângulo ele está totalmente livre. Tanto é que a gente consegue perceber que o movimento, a previsão de movimento, ela vai em uma direção bem diferente ao movimento real do robô, mas a correção ela é o suficiente para voltar o robô aqui para a localização correta que ele realmente deveria estar estimando. Então, o filtro de Kalman é essa cara aqui. Vamos então implementar ele aí no ambiente. Bom, então começamos aqui a primeira simulação desse nosso sistema, desse nosso robozinho colocado aqui, esse nosso filtro de Kalman funcionando. Olha só o que a gente tem neste caso. A gente pode ter cenários onde o nosso robô ele vai conseguir encontrar uma única rede dessas já conhecidas, como é possível observar aqui nesse lado totalmente aqui à direita ou nesse lado à esquerda. Bem, a técnica implementada ela é próxima aí de uma triangulação, mas a triangulação ela só é realmente implementada quando a gente consegue encontrar mais do que uma única rede, que não é o caso desse robô estando aqui nesse lado da esquerda ou nesse lado da direita. Por causa disso, a gente tem esse
desempenho não tão muito bom aqui desse nosso robô. Olha o que acontece então, o que foi implementado. Se por um acaso esse nosso robô fizer a medição de uma única rede naquela localização, essa única rede vai dar para esse nosso robô a informação de uma distância. E essa distância ela é indicada aqui através deste círculo, onde ele é centrado na fonte geradora daquele sinal. Ou seja, essa distância vai falar para o robô, olha, você poderia estar em qualquer uma dessas localizações. Isso para o robô é pouco. Então, o que a gente vai fazer? Esse nosso robô ele vai buscar essa informação e vai falar, olha, baseado na localização que eu penso estar referente aí às minhas estimações, eu vou buscar qual é a localização mais próxima deste nosso círculo de raio aí dado por essa distância que foi calculada. E esse nosso robô, toda vez que ele encontrar uma única rede disponível, ele vai fazer essa implementação tentando se atualizar aqui neste espaço. Quando o robô consegue encontrar duas redes, a gente também não tem por total a triangulação desse nosso sistema sendo implementada. Então, qual que foi a solução aqui desenvolvida? Olha, quando existem duas redes, existem únicos dois pontos que possivelmente esse nosso robô deveria estar. Então, seria essa localização aqui mais em cima ou essa localização aqui mais embaixo. Então, esse nosso robô, ele também vai tentar pegar a partir da estimação de onde ele estaria e encontrar qual que é o ponto mais próximo daquelas interseções aqui dessas duas redes. Aqui também envolvem problemas de erros, envolvem problemas de potência de sinal que vai decaindo à medida que a distância aumenta e assim por diante. Ou seja, identificar uma única rede ou poucas redes talvez não dê aí para o nosso sistema, para esse nosso robozinho, uma localização tão boa como a gente esperava. E isso daqui é o resultado, mas vamos lá, vamos com calma, porque o nosso robozinho ele está conseguindo se locomover, conseguindo se encontrar aqui, mesmo que com um erro relativamente grande, como é observado aqui embaixo. Existem aqui regiões que o erro está muito elevado. Vamos então implementar mais redes para verificar se a localização melhora um pouco mais. Bom, e aqui é demonstrado para vocês o desenvolvimento dessa técnica quando a gente tem mais do que uma rede, mais do que somente aquelas duas redes, onde ocorriam poucas interações da comunicação dessas duas redes. Bom, neste caso foram colocadas quatro redes, quatro fontes de rede diferentes, mas esse nosso robô muitas vezes consegue identificar uma única rede, como é demonstrado aqui por esses pontos em rosa que são colocados aqui neste mapa. Essa única identificação muitas vezes acontece devido à propagação dessa rede, uma vez que existem paredes ali no percurso, e essa propagação ela é extremamente afetada, extremamente comprometida essa comunicação com esse nosso robô. Então, muitas vezes ainda o robô ele vai encontrar uma única rede ou menos redes do que realmente ele deveria encontrar naquele espaço. Mas, independente disso, ele consegue se corrigir aqui, como é observado. Neste caso aqui ele apresentou um erro relativamente grande, mas à medida que o tempo vai passando, que ele vai fazendo novas leituras, ele vai conseguindo se corrigir aqui, como é demonstrado, e por fim ele consegue desenvolver todo o movimento como era previsto, como era esperado. Ou seja, basicamente, analisar as redes que estão disponíveis. Obviamente, caso você saiba onde a fonte geradora daquela rede está colocada neste ambiente, é uma boa possibilidade de desenvolver essa localização, de propor essa forma de localização, não dependendo aí, por exemplo, de sensores como o encoder. E por fim, já que esse nosso robô ele vai conseguir agora se locomover
por esses ambientes que são muitas vezes desconhecidos, então a gente pode, quem sabe, talvez implementar aqui o que é chamado de SLAM. Isso daqui é basicamente uma aplicação que foi colocada nesse robô, onde ele se move aqui, ele já sabe se localizar devido à técnica do EKF. Então, se a gente por um acaso coloca nesse nosso robô alguns lasers para identificar obstáculos que estão a uma determinada distância desse nosso robô, então ele vai, quem sabe, talvez implementar aqui a identificação de, olha, essas determinadas localizações aqui, à medida que esse nosso robô ele foi se movendo neste espaço, ele vai encontrando esses obstáculos. A gente pode implementar também a própria técnica SLAM, onde esse nosso robô ele vai se localizar, como foi já demonstrado, mas além da localização, colocado ele em um local totalmente desconhecido, mas sabendo poucas informações como fontes que geram esses nossos sinais, ele consegue, quem sabe então, fazer este mapeamento aí através dessa localização, através desse EKF que foi implementado. Bom, gente, é isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima.